Olá, sejam todos bem-vindos ao canal Minuto Geografia e nós estamos aqui para mais uma entrevista do quadro Trajetórias. E esta é a nossa quinta entrevista no ano de 2022. Tem mais entrevistas que nós fizemos em 2021. Então, se você quiser dar uma olhada, já fica a dica, entra no canal que tem várias entrevistas. Tem até uma playlist que você pode assistir todas as entrevistas de uma vez só. Neste ano, nós já tivemos a Érica Butikoffer falando sobre refugiados, o Leandro Correia falando sobre história negra paulistana, o Felipe Quirrara conversou com a gente sobre trabalho voluntário que ele desenvolveu na Índia e no sertão nordestino, em Betânia do Piauí, e o último entrevistado foi o Alexandre Marques, que falou sobre a sua vivência e o ensino de língua portuguesa lá no Timor-Leste. E hoje nós estamos com a Laís Nunes, e eu já vou fazer a apresentação formal da Laís. Quem é a Laís Nunes? A Laís, ela tem curso técnico em administração de empresas pela ETEC, também curso técnico em instrumentação industrial pelo Senai, graduação em engenharia química pela Universidade Santa Cecília, pós-graduação em engenharia de segurança do trabalho, inclusive o tema de TCC da Laís foi acessibilidade para profissionais autistas em ambiente de trabalho, e MBA em gestão de pessoas pela USP. Adriano, fala um pouco mais do currículo da Laís para a gente. Bom, como grande parte das nossas entrevistadas, né, a gente vai discorrer aqui por um currículo bem grande, né? Então, a experiência profissional da Laís está ligada à elaboração de análise de risco e recomendações de segurança de trabalho, comunicação entre equipes de operação e manutenção industrial, monitoramento na operação de instalações, equipamentos e coleta de amostras, participação em projeto de caracterização de modelos e eventos iniciadores de emergência e elaboração de descritivo de processos para manual de operação. Agora, eu vou falar a respeito daquilo que talvez não, com certeza hoje é o nosso foco da entrevista com a Laís, que é o seu trabalho voluntário, né? Ela é a criadora de um conteúdo voltado para a conscientização sobre neurodiversidade na página do Instagram, @comportamento e diversidade, também no LinkedIn, além de palestras para instituições de ensino que ela tem ministrado. Laís, como a Priscila acabou de dizer, essa é a nossa famosa apresentação formal, né? O nosso momento látis da entrevista. Isso é interessante, a gente mostra o perfil profissional de cada um dos nossos entrevistados. E, logo em seguida, a gente tem uma pergunta clássica, né? Que muitos falam de pergunta filosófica, Laís. A pergunta que nós temos a fazer é assim: Laís, por você mesma. Quem é você, Laís? É uma pergunta difícil, né? A gente estuda, e eu acho que é a pergunta que a gente passa a vida toda tentando responder. E eu falo pro pessoal, eu brinco que se fosse isso perguntado há uns 5 anos atrás, a resposta seria totalmente diferente. O meu processo de autoconhecimento tem tomado uma dimensão realmente muito mais intensa, né, de um tempo para cá. E, bom, eu me considero uma mulher curiosa, adoro estudar, ler, aprender, e eu acho que o que me move é contribuir, é ter trocas mesmo de conhecimento, de experiências com as pessoas. Eu acho que o que difere a gente de outros seres vivos é justamente essa permuta de conhecimento, né, ou realmente a troca de experiência e a transmissão também, né? A gente transmitir esse conhecimento adiante é muito importante, assim, realmente é algo que nos diferencia na natureza. E tenho realmente características nerds, né? Os meus hobbies, assim, o pessoal fala, isso não é hobby, mas eu gosto muito de estudar. Eu realmente, se deixar, eu passo horas lendo sobre comportamento humano, é o meu hiperfoco, assim, principal. Gosto muito de ler de psicologia, psiquiatria, gosto muito de segurança também, né? Não só do trabalho, mas em todos os aspectos, né? Eu acho que o comportamento humano, a gente tem o hábito de atrelar comportamento humano com psicologia, com áreas assim ou de humanas ou de realmente saúde, mas o comportamento humano está em todo lugar que o ser humano está, né? Então, a segurança do trabalho, por exemplo, a gente lida muito com a questão de você instruir o próximo e identificar quais são as características realmente pessoais mesmo que podem levar realmente a conscientização para evitar acidentes, para evitar realmente alguns transtornos no ambiente de trabalho.
Então, eu acho que o comportamento humano ele foi me guiando ao longo da vida. Eu, desde muito pequena, realmente me interesso pela leitura, né? Seja de livros e até aí, em dado momento que teve internet, que eu, na minha infância, não tive acesso à internet, né? Eu realmente, quando eu tive acesso à internet, aí pronto, aí foi muito mais fácil para ter acesso a artigos, né? Realmente algo mais específico. Mas é isso, assim, realmente é um pouco complexo responder, né, sobre quem sou eu, mas eu acho que é uma breve definição de mim mesma. E sou mãe também de 2 bebês, um humano e um canino. Ah, então bem-vindo ao grupo. Temos aqui caninos, felinos, né? Tá? E a gente aqui, vira e mexe, é interpretado por eles ao fundo quando eles se manifestam, né? Mas é interessante isso que você falou, assim, essa pergunta, né, Priscila, né, Flávia? Toda vez que a gente faz com um entrevistado nosso, a observação que você fez, ela se repete. Ai, como é difícil. Né? O que eu sou hoje, eu não era 5 anos atrás. O Alexandre Marques, que fez a nossa entrevista anterior, falou a mesma coisa. E aí, assim vai. Se a gente for frustrar os nossos entrevistados, tudo. E o mais interessante é que no decorrer da entrevista, esse perfil, né, de você por você mesma vai se construindo. As pessoas vão se soltando, vão colocando as outras visões, as outras posturas, né? Então, assim, a gente olha o seu currículo, assim, nossa, é o currículo de uma, como a gente brinca, né, na área de pré-vestibular, de uma exatoide, né? Aí você vai para comportamento humano, você vai falar de autismo, você vai falar de uma série de outras coisas, aí a coisa vai abrindo, vai se multiplicando, sua ação na rede social. Então, é o nosso esquenta, né? Essa pergunta número 2. E na entrevista sua de hoje, estamos introduzindo aqui até parece que a gente criou isso, né? Isso faz parte de uma série de estratégias de entrevista que é um bate-pronto, né? Que eu acho muito, muito importante da gente fazer como forma, assim, de esclarecimento. Então, 3 perguntinhas, Laís, assim, diretas e retas, né? Então, a primeira, o que é o autismo? O autismo é uma condição neurológica diversa. Então, TEA, que é o transtorno do espectro autista, a gente nasce com ele e ao longo da vida não, assim, não existe uma forma de se curar, até porque não é doença, Não é né? É um doença. transtorno. Então, é uma condição que traz alguns prejuízos em determinadas características, aspectos, e, ao mesmo tempo, né, ao meu ver, pelo que eu estudo, pela minha experiência também, algumas habilidades. Então, realmente é uma condição neurológica distinta. Você já acabou, né, me respondendo uma parte da segunda, que era o que é TEA, né? E se há relação disso tudo com TDAH, o famoso transtorno de hiperatividade. Então, o TEA e o TDAH, eles compartilham algumas características, mas são 2 transtornos distintos, né? Eles têm critérios diagnósticos específicos para cada tipo de transtorno. Então, o TDAH, que é o transtorno de déficit de atenção e hiperatividade, ele é caracterizado por impulsividade, por déficit de atenção, justamente a desatenção, e o TEA, ele já tem os próprios critérios diagnósticos, que são alterações na comunicação, na interação social e alguns comportamentos repetitivos, interesses específicos. Então, eles têm algumas características em comum, por exemplo, a questão da interação social. Ambos podem ter dificuldade, mas por causas distintas. Então, por exemplo, o TDAH, ele pode ter dificuldade de interação, né, na hora de interagir com uma outra pessoa, mas por causa da impulsividade, por causa da interrupção da fala do próximo. Já o TEA, ele pode ter dificuldade nessa socialização devido à dificuldade de observar aspectos sutis na comunicação. Então, por exemplo, gestos, expressões faciais, algumas figuras de linguagem. Isso tudo para o autista já fica um pouco mais difícil de ter essa percepção. E o TDAH é por outro motivo. Então, quem vê, né, assim, de forma superficial, acha que é semelhante, realmente pode ser a mesma coisa, mas não. Realmente eles têm critérios diagnósticos distintos, mas eles podem estar em conjunto. O TDAH, ele pode ser uma comorbidade do TEA. E também podem estar isolados. Uma pessoa pode ser TDAH e não ser autista, ou ela também pode ser autista e não ser TDAH.
Portanto, o diagnóstico disso, ele é muito sutil, né? Tem que ser feito com muito critério e por especialistas, para que não haja confusão no diagnóstico final, tá? O que eu já ouvi também, assim, ligado à TEA, é uma hipersensibilidade de alguma forma, né? Pode ser a estímulos externos, pode ser bioquímica, né? Isso é uma das camadas do que a gente pode chamar do TEA. Estou certo nessa colocação? Então, o TDAH, ele pode apresentar também a hipersensibilidade sensorial, às vezes a hipersensibilidade auditiva, às vezes até atrelada já à hiperatividade mental que a pessoa tem. Então, são muitos estímulos e ela tem dificuldade de filtrar esses estímulos, né? Então, na verdade, vai se somando aí dá sobrecarga sensorial. Isso pode ocorrer também no TDAH sem ser autista. O que vai diferenciar realmente ambos são as questões sociais, né, a causa dessas dificuldades de interação, e também a questão de estereotipias são mais comuns em autistas. Né? Então, a questão dos movimentos repetitivos, do flapping, de girar em torno de si mesmo, alguns comportamentos assim, repetitivos, são mais frequentes no autista. E esse estereótipo acaba meio que formatando o que é autista, né? Então, se você tem isso, você é autista. Se você não demonstra isso, você não é, e não é assim, né? Não, tem um espectro muito amplo, assim, Muito realmente amplo. Algumas pessoas, assim, têm formas distintas de demonstrar, de manifestar esses critérios diagnósticos. Então, uma pessoa pode não ter estereotipia, mas ela pode ter um interesse específico por algum determinado assunto, e isso também é um comportamento tido como repetitivo, como aí, o interesse específico mesmo, né, que é o hiperfoco, que a gente chama. Então, não necessariamente a pessoa vai demonstrar, manifestar da mesma forma que os demais autistas. Cada pessoa é única, né? Independente de ser autista ou não. E a terceira é o que é uma pessoa neurotípica, se isso já não foi respondido. A pessoa neurotípica é aquela que não tem nenhum diagnóstico neurodiverso, né? Ou seja, que não tenha nenhuma condição neurológica atípica. Então, Laís, agora que você já trouxe para a gente algumas explicações no bate-pronto, algo mais direto, a gente vai puxar para uma questão mais de diagnóstico e a relação com a família. Então, assim, filhos autistas, pais autistas, como que as famílias, né, reagem quando elas têm esse diagnóstico, como elas deveriam agir a partir de um diagnóstico de TEA, por exemplo? Existem alguns cenários aí, né? Existem algumas famílias que já têm um conhecimento prévio sobre o autismo, então já tem uma reação um pouco mais estável, digamos, né? De, não, ok, então eu vou partir para a busca de um profissional especializado, eu vou buscar realmente um estímulo maior. A pessoa já canaliza para o lado racional, no sentido de compreender qual passo a passo que eu tenho que seguir, e se não sabe, vai procurar saber, né? Quando a família não tem conhecimento sobre o autismo, que tenha realmente aqueles estigmas, né, de assim, o autismo é uma doença, nossa, meu filho vai ser um inválido, e aí é muito complicado, porque aí entra aquela questão do famoso luto que falam, né, que citam, sobre, meu filho nasceu, eu idealizei uma criança e ele veio autista, então para mim meu filho não é meu filho, né, então assim, é um trabalho muito mais complexo lidar com a conscientização dessa família para depois situar para onde seguir, né, dar um norte. Então existem diferentes cenários e diferentes formas de reagir ao diagnóstico por conta disso. Eu acho que o ponto principal é a questão da falta de informação. Né? E realmente acho que entra se a pessoa já entende as características, né? Não tem só aquela visão superficial de o autista é aquele que não fala, é aquele que só se balança, que não interage, que não vai socializar de forma alguma. Realmente é complicado quando a pessoa tem esse tipo de pensamento, né? E às vezes não é nem por maldade, não. Eu falo que a gente usa o termo capacitista, mas a gente tem que saber diferenciar até que ponto a pessoa ela tem o preconceito por falta de informação ou até que ponto ela realmente persiste no preconceito mesmo sabendo, né? Então é importante a gente colocar na balança isso, assim, não é tão preto no branco, né? Assim, realmente tão simples, né? Não, maravilha. E você tocou num ponto super importante, que é a questão da informação, né? Então, o seu trabalho e o que você está trazendo aqui para a gente hoje também
é trazer a informação para que as pessoas entendam a complexidade, né, de todas essas questões. E agora é um interesse, uma questão que eu gostaria muito de saber, como que o autismo passou a fazer parte da sua vida? Então, eu falo que o autismo me ajudou a saber que eu era autista, porque o meu hiperfoco, como eu citei no começo, né, é comportamento humano. E eu sempre gostei muito de ler, de estudar sobre, né, de observar também. Eu creio que isso até hoje em dia, sabendo que eu sou autista, eu acho que é um ponto interessante que no passado eu observava muitas pessoas e eu acho que o próprio hiperfoco se deu justamente por essa curiosidade de compreender como que funciona, né? Como que por que a pessoa se comporta de X maneira e de Y maneira, e assim foi indo. Então, essa observação e a busca por conhecimento justamente se deu quase que como uma forma de autodefesa, de, opa, peraí, eu não estou entendendo, não sei como que é esse processo, então eu vou buscar saber, né? Então, aí com o passar dos anos, eu sempre percebia que tinha algo de diferente, mas, para todos os efeitos, não sabia exatamente o que era. Quando eu tive o meu filho, eu falo que a maternidade, ela me colocou em contato com a minha essência. Por quê? A partir do momento que eu tive filho, aquela vida redondinha, de rotina, né, de horário para dormir, para comer, tudo certinho, acabou. E realmente era muito complicado, até porque, além de ter filho, eu trabalhava de turno. Eu sou operadora, né, numa refinaria, e isso fez com que eu passasse a não dormir praticamente, porque eu trabalhava de noite, chegava em casa, eu amamentei até os 2 anos dele, então eu chegava em casa, eu não podia dormir, porque ele não aceitou nenhum tipo de leite, né, de fórmula, então era eu e eu, né, e aí realmente foi bem, bem complexo. E essa privação de sono fez aflorar algumas características do autismo, incluindo a hiperatividade mental, né? Realmente a sensibilidade sensorial aumentou muito, a minha hipersensibilidade, né? Eu passei a ter muita dificuldade com ruídos, com realmente luminosidade, pessoas falando, né? Intensificou algo que eu sempre tive, mas só aflorou, né? E aí, num dado momento, realmente ficou totalmente insustentável, eu fui buscar ajuda. E aí eu conversei com um psicólogo, aí depois fui num neuropsicólogo, fiz uma avaliação. Só que no primeiro instante, deu como TDAH. E aí, ok, né? Continuei lendo, entrei em contato, aí eu criei a página, porque é a página que eu tenho, eu passei a buscar, né, realmente contato com outras pessoas que tivessem essa condição. Passei a buscar informação também de vivências mesmo, não só teoria, né? E aí teve um seguinte ponto aí que foi a viradinha de chave para entrar em contato com o autismo, né? Eu falo que foram, na verdade, 2 pontos. O primeiro, eu entrei num grupo de WhatsApp, tinham 100 e poucas pessoas que eram TDAH, e eu tinha muitas características em comum, de fato, só que muitas eu não tinha nada a ver. Muitas características, assim, eram realmente muito marcantes em mim, e eu não via neles. E um deles era autista, e começou a questionar, falou assim, mas você já foi investigar? Você já leu sobre, né? Você já foi conversar com algum profissional? E, em paralelo a isso, um colega meu da refinaria também diagnosticado, né? Na época falava Asperger, né? E aí hoje em dia a gente sabe que o Asperger ele já está incluso no TEA, né? No autismo. E aí na época ele já diagnosticado, ele falou: para mim você é autista. E na época eu não sabia o que era autismo assim a fundo, né? Eu falei, não, né? Aí eu tinha, realmente foi um processo de desconstrução a ideia errônea que eu tinha sobre autismo. Eu também considerava que o autismo realmente era algo muito mais, assim, estereotipado, né? Ali realmente de, não, vou fazer. Realmente é uma pessoa que não olha nos olhos, que não socializa. Então, eu nem cogitava. Quando ele começou a falar comigo, e aí o pessoal do grupo começou a comentar, aí eu falei, vou buscar, né, um apoio. Aí eu falei, bom, agora eu tenho que investigar, porque a maioria dos profissionais que me atenderam aqui na minha cidade, né, eu tô falando de Santos, eu tive muita dificuldade de conseguir o diagnóstico como adulta, né, autista. E a maioria falava que eram
traços, assim, realmente de ansiedade, né? Ou então da própria hiperatividade, que não tinha a ver, né, a minha condição. E aí eu fui buscar realmente profissionais especializados, especialistas em TEA. E aí a Fátima Dequante, que é uma ativista, né, muito conhecida na comunidade autista, ela me indicou uma profissional em São Paulo, na capital. Aí eu fui atrás dela, conversei, né, ela me avaliou, e aí ela falou, não, você é o DSM-5 descrito, né? Que é o DSM-5, só para esclarecer, é o Manual de Transtornos Mentais, né, de diagnóstico. E aí ela falou que os critérios diagnósticos realmente atendia a todos, né? Então, a partir daí, tive o diagnóstico de autismo. Para isso, assim, não foi fácil, porque até ter o diagnóstico, realmente, eu não tinha o tratamento, o diagnóstico adequado. Então, eu persisti em muitos erros no sentido de não respeitar os meus limites, né? De continuar socializando da forma que eu achava que tinha que socializar. A gente acaba mascarando muitas características e isso me gerou um burnout. Então, realmente, eu fiquei muito doente, uma amidalite simples que eu tive, não consegui reagir direito, eu tive que ir para o hospital, fui internada, então, porque a imunidade caiu muito, e isso tudo por questão de falta de diagnóstico e de conhecimento sobre mim mesma, sobre a minha condição. Então, uma vez tendo o diagnóstico, eu passei a estudar sobre o autismo e eu passei a entender que eu tenho as minhas limitações. Porque a gente vê a parte bonitinha, né, nas redes sociais, de fazer um vídeo, fazer uma live, mas a gente não sabe o dia a dia, né, as limitações que o autismo traz. Tem características ótimas, mas também tem as limitações. E aí, então, a gente precisa saber respeitar. Aí foi por isso que eu entrei, o autismo entrou assim na minha vida. Ai, que bacana. E já aproveitando que você falou lá do seu perfil no Instagram, né? Vou reforçando aqui para o pessoal, a Laís, ela tem um perfil no Instagram que é @comportamento e diversidade, e lá, pessoal, tem um conteúdo recheado de esclarecimentos a respeito de autismo. Então, entrem, sigam o perfil, a gente vai deixar aqui também na descrição. Ela dá orientações, explica, enfim. Mas, Laís, conta um pouco melhor para a gente como que surgiu essa ideia de fazer o perfil, como que é esse trabalho que você realiza nas redes sociais. Percebi a dificuldade de acesso de informação. Muitas vezes a informação que eu obtive foi através de materiais em outra língua, né? No caso no inglês, que é a outra língua que eu consigo ler, que eu consigo ouvir também. E eu realmente tive muita dificuldade de ter o meu diagnóstico e me coloquei no lugar do próximo, né? Realmente eu percebi que o acesso à informação era muito limitado para as pessoas que tinham um pouquinho mais de poder aquisitivo, e eu não tenho, né, assim, a minha origem, eu nasci e cresci na periferia de Santos, eu sei como é não ter acesso a determinados serviços, determinados atendimentos, então eu me coloquei no lugar. E eu acho que, assim, além da questão do trabalho voluntário, eu falo, né, que se a gente não busca melhorar o nosso meio por questões emocionais ou responsabilidade social, que seja por questões até egoísticas no sentido de a gente melhorar onde a gente vive, né? O meio que a gente vive. Então, eu penso que a gente tem que realmente observar todos esses aspectos e buscar força em algum deles, né? No meu caso, eu realmente penso que a gente fornecendo informação, as pessoas vão ter uma qualidade de vida melhor e a sociedade como um todo agradece, né? Evolui junto. Então, é por isso que eu pensei em criar a página. E mais uma vez, né, a gente tem aqui uma pessoa fazendo depoimento. Se você ouvir, né, não sei se você teve a oportunidade de assistir a entrevista do Ale Marques, ele fala muito parecido o que você acabou de contar. Né? Se a gente não puder crescer, não puder ajudar o outro a crescer, não tem razão de ser, né? Você não levanta de manhã e vai fazer as coisas porque você tem que ter alegria para fazer isso, porque o que não falta é motivos para não ser feito, né? Então, o buscar esse hiperfoco e tudo, né? E dentro dessa linha que você estava colocando, eu só queria, antes de fazer a pergunta específica, né, Laís, eu comecei a seguir você porque, como você mesmo escreveu no seu caso, eu fui fazer uma consulta com uma nutricionista, né? Meio ao acaso, minha esposa que fez, falei, vamos fazer junto, vai ter que mudar a alimentação,
um membro do casal mudar e o outro não é impossível, então vamos fazer junto, tal, não sei o quê. E a gente responde, a nutricionista, mas assim, 4 questionários longos, a gente manda também exames laboratoriais, tudo. E aí, na primeira consulta que eu tive, ela falou assim, Adriano, as tuas características bioquímicas, né, a sua sensibilidade bioquímica se encaixa dentro do transtorno do espectro autista, né? E eu fiquei com uma cara do tipo assim, com 59 anos você ouvir isso, por mais que a gente saiba, eu já tive alunos autistas, né? Inclusive fui professor aí em Santos, eu tive um aluno no pré-vestibular em Santos, que era autista e passou. Cumpriu o curso, sabe? Tudo bem, veio de uma família esclarecida, que não criou barreiras, muito pelo contrário, sempre incentivou e tudo, mas você tem contato com ele. Mas que coisa estranha, como autista, eu não tinha a dimensão que hoje eu tenho, né? De ter acompanhado, principalmente as suas postagens, ir buscar com outras pessoas que você também acompanha, a gente vai, e esse acesso é fundamental, porque, como você disse, você estava num grupo de WhatsApp que era de TDAH, eu falei, mas isso aqui não é meu. Agora, assim, quando eu vi, né, esse diagnóstico e tive a reação, a nutricionista falou assim, calma, Adriano, né? Aí ela usou um estereótipo para me chamar a atenção. Nem todo autista fica batendo cabeça, certo? O transtorno tem muitos, né? Ele é um espectro muito amplo. Então, no seu caso, o que eu estou diagnosticando? A sua hipersensibilidade bioquímica, determinados alimentos causam reações em você que outras pessoas não causam. Aí é que você começa a prestar atenção no que é até reações que você tem. Então, às vezes eu estouro muito fácil, o que eu ouvi em casa, né, da minha mãe, das minhas irmãs, ouço da minha esposa, mas você estoura muito fácil por qualquer coisa, né? Mas é aquilo que te dispara, é aquela coisa, o estímulo externo que você, como hoje eu comentava aqui com a Flávia e com a Priscila, eu estava tentando ligar a iluminação, não estava dando certo, eu só não joguei tudo, como eu sempre fiz muitas vezes na vida, porque acabei de comprar, né? Então, assim, minha esposa veio e falou, não, peraí, vamos, tal, não sei o que, acertou. Então, assim, é uma coisa externa que te deixa, aí você começa a pensar, a sociabilidade, nossa, a questão assim, questão assada, você começa a identificar isso a partir dos exemplos dos outros, né, Laís? Isso é fundamental, a experiência do outro, você em contato com ela, mais a informação científica, a orientação. Não estou aqui dizendo que eu tive um diagnóstico fechado, né? Mas Uma através hipótese, né? Sim, de uma nutricionista, inclusive, muito estudiosa desse aspecto, ela falou, Adriano, calma, os meus filhos também têm isso, né? Então, a gente tem uma série de identidades que podem ser, vamos dizer assim, acalentadoras, né? No sentido de, calma, isso faz parte. E mesmo que a gente sabe, o que eu estou querendo colocar assim, a gente conhece, a gente lida, mas quando ouve que nós temos, como? Tá? Mas você identifica, então eu costumo dizer assim, não me faz mudar muita coisa aos 59 anos, mas me faz me entender muito melhor coisas que desde lá atrás eu tinha e agora eu entendo e barra aceito. Antes eu não entendi o que acontecia. Né? Porque como é que eu vou explicar que eu estouro com alguém de uma maneira banal? Né? É a explicação mesmo, assim. Isso é o papel do que a gente chama de representatividade, né? Da gente conseguir ver no outro algo que nos representa. Aí, no caso, uma coisa que me motivou, né? Um fator que me motivou é fazer a página. E, a princípio, eu não aparecia na página. Eram só posts, né? Era, Sim, assim, você foi gradualmente, né? E aí, eram só posts. E aí, depois eu passei a falar, não, eu tenho que aparecer. Porque muita gente não sabe que existem autistas em todos os lugares e de diversas formas, né? As pessoas ainda estão muito presas àquele, assim, realmente querendo engessar, né? Fazer um padrãozinho que aquele é um autista, o restante não. Então, isso me motivou também, a questão da representatividade, de conseguir mostrar, ó, consigo ter uma autonomia, sou casada, tenho filho, sou pós-graduada, estou empregada, tenho as limitações, mas consigo desenvolver, né, ao longo da vida. Mas sobre a questão que você estava falando, né,
a gente realmente ter esse baque quando falam para a gente sobre o autismo é realmente fruto da questão da falta da informação, que como você falou, a partir do momento que foi buscando, foi lendo sobre, você começa a encaixar as peças, né? Eu falo que é uma forma, dá um alívio. Eu, quando recebi o diagnóstico, eu chorei de alívio, porque para mim foi muito impactante. Diversas situações da minha vida tiveram uma explicação plausível, realmente, Sim, né, assim, coisas da infância mesmo. Por exemplo, eu não sou exato. catequizada. Eu não sou catequizada, porque apesar de ter fé em Deus, de acreditar em Deus, mas eu não consegui fazer catequese, porque as minhas perguntas não eram aceitas. E na época eu não sabia, não tinha essa questão de, eu vou filtrar, porque aqui não é adequado, perguntar tal coisa. Para o autista isso é muito complexo. Esse senso, né? Até que hoje em dia, claro, com a experiência, você passa a observar padrões do que é aceito ou não, mas com 10, 9 anos, eu falo que é o autista em natura, ele não tem, né, assim, todo aquele masking, né? A gente realmente não sabe, não percebe. Então, por exemplo, eu fiz uma pergunta que até, né, assim, é um pouco engraçada a história. A moça que estava instruindo estava conversando a respeito, e aí eu falei, mas Caim e Abel, então se era só eles de filhos, e tinha Adão e Eva, então como eles povoaram o mundo? Eles transaram com a mãe? Eu falei isso, olha isso. Olha. E assim, e de forma engraçada, né, Priscila? Claro. E assim, e de forma alguma, eu não queria desrespeitar, mas eu fiquei curiosa, né? Como eu falei no início, né? uma das você tem coisas 4 pessoas, uma fêmea só, e aí, como é que reproduziu? Claro. Exato. Aí eu sempre fui muito racional e eu queria respostas, né? E aí pronto, aí a moça fechou a cara, e aí quando minha mãe chegou, olha, ela fez pergunta inadequada, então não sei o quê. Na volta para casa, eu já falei para minha mãe, eu falei, mãe, se eu tô lá para aprender e ela não sabe me responder, eu não volto mais. E eu não fui mais, né? Então é complicado, assim, até que se entenda as características e o porquê de alguns comportamentos, aí a gente sofre muito. Então o diagnóstico ele vem justamente como um bálsamo, né? Para falar, não, calma, tudo tem uma explicação, você passou por isso, por causa, né? Tem um motivo. Então é importante. Percebe isso, uma capacidade perceptiva muito grande do autista. Tem um detalhe que você olha, eu vejo isso nos alunos, eles fazem umas perguntas, mas onde ele viu isso, né? Como é que eu deixei passar? E ele vai lá e pega, né? Outra coisa, às vezes você usa um procedimento, por exemplo, eu estou montando a minha lousa, eu posso mudar a sequência tradicional, e uma vez eu brinquei com a sala. Ao invés de eu começar da esquerda para a direita, de cima para baixo, eu comecei da direita para a esquerda, de baixo para cima. Teve gente que começou a suar frio. Mesma coisa, aluno que tem toque. Um dia eu entrei na sala e fiz uma brincadeira. Eu fiquei todo assimétrico, virei a gola para cima, outra para baixo. Eu abotoei a camisa fora. Eu ia ficar agoniada. Então, assim, porque você está fazendo uma brincadeira. Quando eu olhei, uma aluna na primeira carteira estava passando uma fadrina, pelo amor de Deus. Eu não estou. Aí você percebe o quanto isso impacta as pessoas. Eu nunca mais fiz isso. Esse tipo de. Que é uma brincadeira, vamos sair do padrão, não sei o quê e tal. Mas para algumas pessoas, isso é tirar completamente o norte delas. Você percebe quanto isso faz mal. É a mesma coisa que você ter dado uma espécie de um tóxico para a pessoa está intoxicada. Então, isso faz a gente se perceber mais, né? Eu provavelmente iria ficar parada, depois eu ia estudar, não ia conseguir me concentrar numa situação dessa, da lousa principalmente, sabe? Eu ia ficar meio assim, para mim, a questão de apego à rotina padrão é bem característica. E a gente vive hoje algumas manias na educação, que a gente que é da área de geografia, principalmente, os caras falam de mapas mentais, né? E normalmente o mapa mental ele começa no centro do caderno e vai para as bordas. Então eu comecei a fazer a lousa assim. Um aluno começou a ficar perdido. Eu falei, tá vendo? Então, que mapa mental é esse que para alguns pode ser uma grande, mas para outros deixa um peso assim, absurdo, né? Então a gente tem que repensar em tomar com esses cuidados. Ele não sabia para que lado seguir. O que vem depois disso e daquilo, né? Aí no estereótipo assim, tá vendo? Esse cara tem esse problema, é uma dificuldade que ele tem. Não é isso. E ele é rápido, ágil em raciocínio, sabe? Percebe detalhes, faz perguntas com muita objetividade. Então,
é se conhecer o outro, é um exercício de se aceitar ao mesmo tempo que você aceita o outro. Aí você falou, aí dá aquele alívio, dá aquela, né, tranquilidade e, poxa vida, aí você vai em frente com muito mais ânimo, né, com muito mais paz, né, Laís, muito mais paz própria e tranquilidade. E até o desempenho mesmo, eu acho que é otimizado, porque a gente consegue compreender como funciona, então a gente consegue potencializar os aspectos que nós temos já realmente uma facilidade muito maior, né? Até a questão, por exemplo, a forma de estudo. A partir do momento que eu consigo compreender como o meu cérebro funciona, o estudo ele fica muito mais canalizado. Por exemplo, a questão do mapa mental, eu gosto muito de usar, mas quando eu estou fazendo, se eu vejo outra pessoa fazendo, para mim, não vai ter efeito, porque a linha de raciocínio da pessoa pode ser totalmente distinta da minha. Então... Bom, Laís, indo na esteira dessa questão da identificação do autismo, eu já ouvi e já li também, né, que a gente vive, entre aspas, né, muitas aspas, aí, uma analogia muito forçada, uma epidemia de autismo, né, que seria um momento em que você faz uma identificação, né, muito grande de pessoas que se encaixam dentro do transtorno. Tá? O que está acontecendo? Por que esse número está crescendo? Aumenta o número de pessoas diagnosticadas? O que pode estar vinculado a isso? É o melhor conhecimento que gera identificação e o aumento de pessoas dentro do espectro autista? Então, Adriano, é multifatorial. No caso, existe realmente uma melhoria, um aperfeiçoamento dos critérios diagnósticos. As pessoas estão tendo mais acesso às informações, então passam a perceber, como nós citamos, né, a questão de autopercepção e busca em relação a buscar um profissional especialista, e também a questão da influência genética, né, tanto genética quanto hereditária. Então, entra realmente, são vários fatores, mas eu acho também interessante citar a questão do investimento em pesquisas que está sendo feito em relação ao autismo, como está ganhando mais visibilidade a questão da neurodiversidade, né? Não só o autismo, mas TDAH, dislexia, diversas neurodiversidades que a gente chama, né? Realmente isso potencializa os profissionais se especializarem mais e também a questão acho que a própria internet, as redes sociais facilitam esse acesso, né? Então, eu acho que é multifatorial, não é algo assim tão pontual, né? Só a questão genética, hereditária, ou fatores como a questão realmente do acesso à informação. É um pouquinho de tudo. Eu já li que cerca de 1% da população mundial se encaixa hoje dentro do transtorno, e o número de crianças por 1.000 habitantes também tem crescido de uma maneira bem significativa, né? Sim, os últimos dados, né, a última pesquisa do CDC, que é um instituto dos Estados Unidos que faz um acompanhamento ano a ano das crianças, né, diagnosticadas com autismo. Em 2021, foi feito o levantamento que a cada 44 crianças nascidas, uma é diagnosticada autista. E esse número, no início dos anos 2000, era uma para cada 160 crianças. Então, está elevando consideravelmente, né? Mas entra essas questões, tanto questão genética, hereditária, e também acesso à informação e maior incentivo às pesquisas voltadas para o autismo. E uma menor discriminação ou preconceito com relação a isso para assumir a condição, né? Sim, tá, assim, né, estamos caminhando, né? Então, um trabalho de formiga, que ainda tem bastante preconceito, muita gente omite, isso é um ponto muito interessante que você citou, porque ainda tem muitas pessoas diagnosticadas e que não admitem, né, publicamente, não declaram, né, serem autistas. Então, tem bastante gente aí ainda para essa estatística e, às vezes, os pais ou os próprios autistas preferem não declarar por medo até mesmo do preconceito. Você já trouxe aqui da sua própria experiência, da sua trajetória, essa questão de se ter descoberto autista já adulta, né? Então, a minha questão é nesse sentido, assim, muitas pessoas vão passar grande parte da sua vida sem saber que elas estão no espectro autista, né? E aí isso vai trazer uma série de situações e questões como tensão, dúvidas, e esses diagnósticos errôneos também de
ansiedade, depressão. Então, a pessoa às vezes é tratada de algo que não necessariamente é o que ela tem. Então, é mais nessa direção, assim, como que a pessoa lida com essa descoberta, né? Eu sou um adulto e me descobri autista. Muito importante que você citou em relação às pessoas acabarem tendo um tratamento inadequado, né, para algo que muitas vezes nem tem. Então, por exemplo, a questão de ansiedade. Eu mesma fui diagnosticada a princípio com um transtorno generalizado de ansiedade. De fato, tive alguns momentos que passei a ter bastante ansiedade, mas a causa, né, desses episódios de ansiedade não estava clara. E aí, justamente, a partir do momento que eu tive o acesso ao diagnóstico e pude entender, por exemplo, eu vou numa festa infantil, né, só para exemplificar, vou numa festa infantil. Eu não vou virar uma ostra, né, não vou ficar sem socializar para sempre, mas entender que eu tenho uma limitação e que por um tempo prolongado aquilo vai me afetar. De maneira tal que às vezes até minha imunidade cai depois. De tão o pico de estresse que dá por conta da exposição a ruídos, criança gritando, muito agudo, né? Muita bexiga colorida, enfim, diversos estímulos sensoriais. E fora a questão de socialização, né? Que você vai para uma festa, você não vai ficar sentada na mesa olhando para a parede, você vai interagir. Então, mas entender que eu posso ir, mas tem uma limitação, então eu me exponho por menos tempo, né? Então, o que eu fazia antes, já vou chegar um pouco mais cedo, vou ficar e tem que esperar o parabéns e tal. Não, eu já vou, de repente, um pouco mais tarde, e eu incentivo muito isso para os autistas adultos que entram em contato comigo, famílias também que para conversar sobre as crianças autistas, compreender que a vida não vai parar, a vida não tem assim realmente, vai ficar totalmente engessado porque tem uma criança autista, então eu vou parar de fazer tudo. Não, você vai adaptar a sua realidade para ter uma qualidade de vida melhor. Porque não adianta também a pessoa se expor, né, falar, não, eu tenho que aguentar e depois parar no hospital. Ou então ficar em casa praticamente assim, quem vê de fora pensa que é uma depressão, porque a pessoa fica num estado, uma ressaca social, que a gente chama, que é uma fadiga mental intensa. Eu brinco que eu prefiro fazer mais de um vestibular no mesmo dia do que ficar interagindo muito, porque a sensação de fadiga depois é muito forte após a interação. Quando são pessoas que estamos familiarizados, diminui um pouco, né, esse estresse, essa ansiedade, mas quando é uma festa, você tem diversos estímulos, festa eu falo mais barzinho, qualquer situação que tenha muitos estímulos, a pessoa vai ter uma consequência depois. Ela pode até ficar bem no momento, mas ela está mascarando, ela está reprimindo, né, suprimindo, na verdade, algumas sensações, e isso vai ter um preço ali na frente. Então, a gente precisa realmente passar a importância, essa atenção que você citou, e realmente os diagnósticos errôneos, entender o que está por trás desses comportamentos. Eu falo que todo comportamento é uma forma de comunicação, né? Então, se a pessoa está tendo algum desvio de comportamento, tem que investigar a fundo, não é simplesmente tratar sintoma, né? É buscar realmente a causa. Então, eu acho que o diagnóstico ele entra com esse papel de identificar essas características. Laís, eu já li alguma coisa dizendo que uma característica de quem está dentro do espectro autista não é incapacidade, mas assim, é muito resistente à dor. Né? No momento eu não entendi isso, imaginei dor física, mas agora você falando e depois de outras pessoas, eu também ouvindo, é isso que você descreveu. Você está num lugar, você segura, você tá, porque você precisa socializar, você precisa resistir àquele momento, e é essa dor, né? Você está sofrendo, vamos dizer, né? Você está sofrendo, mas você está lá, e quando você sai desse ambiente, e você, é como você fez a comparação ótima, porque quando eu fiz vestibular, depois de 4 dias de vestibular, na segunda fase de FUVEST, eu fiquei de cama, né? Eu saí extenuado, arrebentado. E às vezes, quando você fica muito exposto, muitas coisas, você fica assim, eu sou capaz de ficar até 2 dias sem abrir a boca, eu não falo, né? Não dá, né? Você fica, é um cansaço indescritível. Então, aí eu comecei a entender o que é esse insensível à dor. Não é que você não sinta a dor, você segura, né? Você absorve tudo, aí depois o teu corpo desaba, tá? Então, sei lá, eu imagino e penso que essas reações podem ser distintas. A pessoa pode, sei lá, ficar mais agressiva, pode ficar mais
distante, menos atenta, né? Porque é a forma de você se adaptar àquele ambiente, né? Aquela É como a gente externalidade. fala, né? Uma camuflagem social. Cada um tem a sua forma de camuflar. Então, e assim, a questão de se vai ficar agressivo, se vai ficar mais introspectivo, entram os tipos de crise. Algumas pessoas têm shutdown, que, assim, né, realmente, se a gente for pensar no computador, por exemplo, é uma forma de, a gente desliga. Então, essa questão que você falou de a dificuldade de falar depois, a gente parece que está fazendo um esforço enorme para verbalizar coisas simples. Isso é um shutdown. Aí, por exemplo, tem o meltdown, que é aquela pessoa que estoura, que chora, que briga, que grita. Isso é um meltdown, ou seja, né, a gente realmente parece estar se desfazendo assim daquele cansaço tão intenso que você perde o controle da situação, né? Na verdade, das suas sensações, né? Da sua forma de falar as coisas. E tem também a sobrecarga, que aí às vezes já vai até para o lado do burnout, que é quando já passou, você já suprimiu tanto que chega um momento que foi o que aconteceu comigo em relação a como eu comentei com vocês, que aí a imunidade caiu em níveis extremos, sendo que eu sempre fui uma pessoa fisicamente, assim, totalmente saudável, não pegava nem gripe, mas eu passei a ficar muito doente, e isso foi outra coisa que chamou atenção também, antes de ter o diagnóstico, eu fui buscar ajuda justamente por isso também. Então, e a questão da dor, né, que você citou, tem a hipossensibilidade à dor e a hipersensibilidade também. Tem pessoas que já são sensíveis ao extremo, que realmente não conseguem lidar, assim, por exemplo, essa questão de suprimir essas sensações e reter, né, a reação a elas, algumas pessoas não conseguem, não têm essa capacidade de suprimir. E aí elas já estouram de uma vez, as pessoas falam do nada, né? Os neurotípicos, quando vem assim, poxa, mas nossa, fulano surtou do nada. Não é do nada. É uma soma de fatores. Tem até um vídeo que eu postei na página, que é uma moça, ela é não verbal e ela tá num bar, né? Na verdade, uma lanchonete com o pai e parece ser com a irmã, né? É uma cena. E aí ela tá ali, aí tem o barulho da cafeteira e tem gente entrando, aquele sininho, né, da porta de entrada, diversos ruídos, e aí o pai dela, você quer leite? Eu acho que é leite com chocolate, ele pergunta, e ele fica repetindo, e aí a irmã, que foi? O que você tá tendo? E aí começa. E a cabeça do autista, né, da pessoa neurodiversa, não filtra esses estímulos. Então imagina isso tudo de uma vez. A gente não consegue lidar. É que nem, por exemplo, eu já fui em show, né, eu fui num show da Shakira, inclusive. E eu fui nesse show, para mim foi ótimo. Mas, por quê? Eu não tive que falar com ninguém, eu fiquei assistindo a música, o som não me afetou. Agora, se eu vou, por exemplo, num barzinho e eu tenho multifatores, assim, diversas, realmente são estímulos de diferentes fontes, e eu preciso ainda verbalizar, me concentrar para falar, aí acabou. Aí realmente não dá. Então, entra a questão realmente de a gente conhecer sobre o espectro autista para identificar essa hipossensibilidade ou hipersensibilidade. É bem complexo, assim, não é tão simples quanto parece quando a gente só fala, a pessoa é autista ou não é. Não, tem realmente diversos graus, né, diversos níveis. E a história do burnout também, né? Porque o burnout é uma doença de ambiente, né? Você se distancia do ambiente e você melhora, você volta. E se você, portanto, tem uma hipersensibilidade, né? Nossa, mas esse ambiente é tão bom, esse ambiente é tão tranquilo, as pessoas gostam de trabalhar aqui, mas para aquela hipersensibilidade, ele é extremamente nocivo, provocativo, né? Olha só, né? Você pode ter um problema no trabalho, num ambiente que todos consideram um ambiente ótimo, e aí o problema é você, né? E, tudo bem, está na sua hipersensibilidade, mas como a questão do burnout hoje, que é um fator de expansão, a nossa primeira entrevistada, né, Priscila, foi a Tatiana Capelano, que falava de problema de trabalho e saúde mental, né? Então, o quanto cresce hoje o que o ambiente de trabalho produz disso. Imagina, então, se você tem alguém hipersensível, né? O quanto isso pode ser angustiante e nocivo. As doenças podem aparecer a partir daí, né? Adriana, e aí, no meu TCC, eu abordei sobre isso, na questão de que, olha só como que as coisas se linkam, né? A partir do momento que você consegue ter a percepção das pessoas neurodiversas,
você passa a entender que, opa, peraí, tem algumas situações que diferentes níveis de ruído, formas de interação, o que a gente pode fazer para adaptar essas pessoas no ambiente de trabalho? Isso a gente pode utilizar para facilitar a melhoria do ambiente de trabalho para os neurotípicos também. Porque tem algumas situações que os neurotípicos não percebem, mas ao longo do dia, ao longo do mês, ao longo dos anos, vai impactar na saúde mental da pessoa neurotípica. Né? E às vezes assim, eu falo que o neurodiverso ele é uma esponjinha. Então ele vai captando alguns excessos que o neurotípico só vai perceber quando já está doente. Então, isso foi um ponto que eu coloquei como vantagem competitiva, a gente observar as características do neurodiverso para ajudar a melhorar, né, a trazer qualidade de vida para todos, neurodiversos e neurotípicos, entendeu? Aquelas pessoas que falam, nossa, trabalhei tanto tempo aqui, mas chegou no momento, não aguento mais, tenho que dançar. Ele chegou nesse ponto de virada, acumulou, não dá mais, aí ele arrebenta, né? Não teve essa percepção anterior. Laís, eu vou falar mais uma vez aqui da sua página, porque eu sou super fã do seu trabalho lá, por 2 motivos, né? Primeiro, porque ele traz esclarecimento, então ajuda muitas pessoas, e segundo, porque também ajuda a romper com diversos preconceitos que nós, e eu vou falar nós, me incluindo, porque a gente tem de uma forma geral, né, com essa condição aí dos neurodivergentes. E lá também você faz assim uma grande quantidade de postagens sobre autismo e mercado de trabalho. E eu queria te perguntar assim, quais são as principais necessidades para que essa inserção ela seja feita de uma maneira natural e sem preconceitos? Então, Priscila, é interessante, né? A adaptação, quando a gente fala, por exemplo, uma pessoa que usa cadeira de rodas, é uma adaptação que a gente já, né, assim, já é algo perceptível. Ah, vou colocar uma rampa, vou colocar alguns, né, assim, no caso, por exemplo, o uso de corrimão em banheiro, né, fazer realmente o estudo da acessibilidade para aquela pessoa já ficar algo um pouco mais perceptível. Agora, no caso de pessoas neurodiversas, não é tão simples, não existe uma receita de bolo, né? A gente precisa identificar o que aquela pessoa neurodiversa tem de características assim, a serem observadas, a serem atendidas. Então, como a gente estava conversando, tem pessoas neurodiversas que têm mais ou menos sensibilidade, né? Tem pessoas que têm hipossensibilidade, então, por exemplo, que a gente fala muito da hipersensibilidade, né? Não consigo lidar com muito ruído, vou pôr um fone, vou pôr um abafador de ruído, isso já é uma adaptação, né? Muito comum, inclusive. Mas e quando a pessoa é hipossensível? Isso é uma característica que é pouco falada. E, por exemplo, às vezes a pessoa que é hipossensível, para ela estar concentrada no ambiente, assim, na atividade, nas tarefas do trabalho, ela precisa de estímulos. Então, uma pessoa hipossensível, por exemplo, a gente pode trabalhar com um painel já um pouco mais colorido, com texturas. A mesa já pode ter alguns extintóis, que a gente chama que são brinquedos sensoriais, ou objetos, né, sensoriais. A gente já vai trabalhar para estimular mais essa pessoa. Então, por isso que eu falo que não existe uma receita de bolo, porque cada pessoa vai ter suas próprias características. Mas, no geral, algumas adaptações que são comuns, a gente pode citar a questão de uso de abafadores de ruído, né, ou canceladores mesmo de ruído, fone de ouvido comum, algumas pessoas se adaptam bem também, usando fone de ouvido com música mesmo, alguns também filtros, até em óculos, por exemplo, quando tem muita sensibilidade à luminosidade, então é interessante usar filtro no óculos, tanto para luz azul, até a luz fluorescente. Luz fluorescente, as pessoas pensam, né, assim, normal, é a lâmpada que usa, mas é interessante, se possível, passar para iluminação natural ou para LED. Por quê? A lâmpada fluorescente, ela tem uma oscilação, às vezes ela tem ruído do reator da lâmpada, a gente ouve, às vezes, de forma até mais intensa, né, assim, realmente quando tem hipersensibilidade, no caso, para ter uma ideia, no caso do meu trabalho, de vez em quando eu tirava o carregador do meu notebook da tomada. E aí o meu colega falou, Laís, isso não estraga o notebook, não, pode colocar, né, pode deixar direto. E aí eu expliquei para ele, eu falei, não, é que eu ouço quando tá na tomada. Aí ele, não, você tá brincando. Aí ele foi e colocou o ouvido perto do carregador e aí ele ouviu.
Ele, nossa, tem mesmo ruído. E aí eu mostrei para ele, só que da minha mesa, onde eu estou trabalhando, eu consigo ouvir mesmo estando assim, a cerca de meio metro, 1 metro de distância. Então, são algumas coisas que, assim, são coisas pequenas, mas que somadas acabam, né, realmente chega no fim do dia, a pessoa pode ter uma sobrecarga sensorial. Então, é importante fazer um estudo de acessibilidade pessoa a pessoa. Questão de as formas de comunicação também, o modo de comunicação, se a pessoa vai se comunicar através de que meio? Vai ser uma comunicação escrita? Vai ser uma comunicação verbal? A pessoa tem facilidade com qual meio de comunicação? Então, são diversas formas de adaptação, mas que depende de caso a caso. Deixa eu aproveitar que escapou do roteiro essa pergunta. Temos aqui, né, uma internacionalista que é a Flávia e eu, a Priscila, somos professores. A gente tem contato, eu tive contato várias vezes com alunos dentro do transtorno, né? E você tem algum conhecimento, Laís, nesse seu trabalho, principalmente nas redes sociais, que cresceu, se desenvolveu, a comunicação está mais diversificada, provavelmente atingindo mais pessoas, e no que você pesquisa, no que você lê, você percebe que na educação especificamente houve algum avanço? Porque todas as vezes que eu tive um aluno dentro do espectro autista, era assim, olha, cuidado, tá? Ele é autista. Olha, cuidado, ele é... Agora, pela primeira vez, eu vi alguém pronunciar Asperger, isso? Né? Assim, aí eu pergunto, tá, legal, o que eu tenho que evitar, o que eu tenho que incentivar? Ninguém me responde. Tenha paciência. Né? E isso bate muito com a ideia da inclusão, né? Escola inclusiva. Pega e joga uma série de alunos em diversos níveis, com diversas necessidades, em idades às vezes distintas, num ambiente fechado da sala de aula, que já é um problema, né, para quem está fora disso. Você tem conhecimento de alguma coisa que tenha se desenvolvido na prática disso, ou continua sendo esse salve-se quem puder? Infelizmente, na maioria dos casos, ainda está assim. Realmente, eu lido, né, assim, com muitos pais de autistas, a maioria relata isso, né, assim, realmente, e os professores, profissionais de educação, né, em geral, infelizmente, assim, realmente, eles são, eu falo assim, porque tem muito pai e mãe que fala assim, não, professor, poxa, não corre atrás e tal, mas, na verdade, eu penso, quais são os cursos de capacitação que as pessoas têm disponíveis, né, assim, realmente, não tem. E aí, assim, na verdade, o professor, ele acaba sendo vítima junto com a criança ou com a pessoa autista que está ali, realmente, ambos querendo, né, fazer essa inclusão. Só que eu falo, a inclusão, ela só é possível se houver acessibilidade. Porque colocar numa sala não é inclusão. A gente tem que entender que para ter aquela equidade, né, que a gente chama não igualdade, porque nós não somos iguais. A gente precisa da equidade, ou seja, de ter realmente são as adaptações que vão fazer a gente estar de igual para igual, no sentido da equidade é isso, né? Trazer as adaptações para falar, não, ok, agora eu estou conseguindo acompanhar a aula, eu estou conseguindo trocar uma experiência com os meus colegas. Independente de ser verbal ou não, existem formas de comunicação, né? Por exemplo, PECs. PECs é uma forma de comunicação por imagens. É pouquíssimo usado e as pessoas precisam realmente começar a entender. Isso na escola, por exemplo, é muito útil. Às vezes a criança quer se comunicar. O que é ir ao banheiro, o que é um determinado material, o que é se alimentar. Isso pode ser utilizado no PECs, que é um instrumento mesmo por imagens, né? É uma forma alternativa de comunicação. E aí, assim como os profissionais de educação que me procuram, que conversam comigo, eu sempre procuro orientar algumas adaptações que são possíveis, que são acessíveis, né, aos profissionais, assim, aos professores, coordenadores pedagógicos também, já, assim, até diretora já veio conversar comigo sobre, porque realmente as pessoas não sabem onde buscar informação. Então, no caso, o que eu sempre oriento é buscar sempre ter uma rotina clara do que vai ser feito. A criança autista, a pessoa autista em geral, precisa de previsibilidade. A gente é muito apegado a regras, a rotina. Então, vai mudar de sala, por exemplo. Comunica antes, comunica com um pouquinho de antecedência. Foi algo imediato, teve uma goteira, por exemplo, e foi algo de supetão. Ok, então,
Senta com essa criança, explica, olha, está pingando água, a gente, né, e tenta, na medida do possível, falar de forma pausada, concisa, sem muitas delongas, porque autismo também, a gente, realmente, quanto mais comandos curtos, é melhor, porque se a gente está tão, o cérebro autista, ele é hiperexcitado, a gente está sempre a milhão. Se você fica falando, dando muitos rodeios, já perdeu lá no começo, né, a linha de raciocínio. Então, buscar realmente comandos curtos, até mesmo na hora de fazer assim, algum trabalho pedagógico também entra isso, né? De ter essas adaptações voltadas para o funcionamento do cérebro autista. E a questão também sensorial. A turma está com muito ruído, está muito barulho, permitir que a criança saia, vai beber uma água, dá uma volta no pátio, se regule. Às vezes, professora, eu tenho um pouco de vergonha que meus amigos me zoam porque eu faço estereotipia. Deixa essa criança sair mais vezes. Deixa ela no corredor, no banheiro, se ela se sentir, né, assim, achar que não se sente bem fazer isso em sala de aula, permita que ela realmente extravase essa energia. Os comportamentos estereotipados a gente vê de forma, as estereotipias, né? A gente vê de forma negativa, mas não é. É uma forma de, uma válvula de escape para toda essa energia, essa sobrecarga. Então, tem algumas coisas que podem, sim, facilitar esse convívio, né, em sala de aula. A questão, por exemplo, uma criança que tem hipersensibilidade visual. Será que eu preciso de todos aqueles painéis e tudo muito colorido e o alfabeto com várias palavras e tal na frente da lousa? Será que eu não posso colocar isso nas laterais? Tirar do campo de visão da criança, deixar mais clean, né? Mais limpo. Então, são algumas coisas que, a partir do momento que você entende as características do autista, você passa a tentar enxergar como o autista. E aí você vai trabalhando isso para poder realmente dar mais qualidade de vida para a criança. Isso vai diminuir as crises, né? A probabilidade de se ter crise, explicar para os colegas também, não é uma doença, a gente pode conversar com ele, mas tem um jeito que ele entende melhor. E aí é todo um trabalho de conscientização de todas as partes envolvidas, dos pais, dos profissionais, dos colegas, e assim por diante. O autista com a sua hipersensibilidade, ele, não sei se eu vou exagerar agora, mas ele tem a capacidade de prever o que os não, né, dentro do espectro, mais tarde vão ter de problema. Então, vamos imaginar assim, eles têm uma pré-percepção de tudo aquilo, porque o que você descreveu de problema na educação é um problema geral. Tá? Você falou que equidade, se existe algo, com certeza, sólido na educação, pelo menos no Brasil, que é onde eu conheço, não há equidade. Isso é geral. Tá? Então, quando eu acho que é isso, talvez, quando você coloca um aluno autista em sala de aula, incomoda, porque ele vai começar a questionar aquilo que não funciona, mas só é praticado por uma questão de imposição e de poder. Né? Outro dia, você deve ter visto isso na internet, uma professora gritando com o autista, acho que até agrediu a criança, chamando ela de preguiçosa, que ela atrapalhava a sala. Tá? Na verdade, ela está atrapalhando a autoridade do professor, que, para sobreviver, precisa daquilo tudo naquela caixa de concreto. Então, o aluno autista ele é o gatilho de algo que já está para desmoronar, né? Então, mas ele acaba virando o alvo, a gozação, né? E o culpado do processo, quando, na verdade, ele está passando por aquilo que todos os outros vão passar. Quantos alunos, quando saem da escola, não reclamam, né, de quanto aquilo foi massacrante, de quanto aquilo foi insuportável, que deixou as pessoas doentes, né? Então, a inclusão é um momento de reflexão com relação àquilo que já não está funcionando, né? E você quer formatar o autista dentro disso. Né? Exato. E um ponto importante também, que você citou e realmente me atentei a falar também, o autista, ele tem por direito, né, como PCD, porque perante a lei nós somos considerados PCD, né, pessoa com deficiência. E um ponto importante é que realmente é um direito do autista ter um acompanhante em sala de aula. A partir do momento que é diagnosticado, que existe a demanda de alguns realmente cuidados ou adaptações, o autista ele tem direito a um acompanhante terapêutico em sala de aula.
E, infelizmente, isso é pouco visto, né? Às vezes, alguns pais nem sabem que tem esse direito, então, assim, realmente não ficam totalmente reféns do que a escola fala ou faz, né? E assim, inclusive, muitas escolas evitam matricular crianças autistas justamente porque já consideram isso como um peso, como um custo, né? E, infelizmente, não, né, realmente o problema é outro, né? É a questão da falta de informação, a questão da falta de capacitação e para, de fato, incluir. Então, a questão por exemplo, eu citei, né? Deixa a criança sair um pouco, mas a partir do momento que você tem um assistente em sala de aula junto com o professor, é um apoio para o professor e para a criança, né? A criança, imagina, por exemplo, esse caso que você citou, Adriano, de a criança sofrer essa violência psicológica. Será que era necessário chegar a esse ponto, tanto do estresse da profissional, né? Porque ela também chegou ali num nível de estresse que ela não está tendo domínio da sala de aula no todo, da criança, porque eu penso sempre nos dois lados, né? Na criança que está ali sofrendo e no profissional também. Ele está ali, está querendo realmente o ganha-pão dele, está querendo fazer aquilo realmente por amor à profissão, mas não tem o suporte adequado. Então, são os dois lados que a gente precisa ver e questionar mesmo, realmente, de ter esse suporte que é um direito. Laís, nossa, assim, super esclarecedor toda a sua fala, foi ótimo tudo que você falou. Eu espero, sinceramente, que os meus amigos professores, minhas amigas professoras, coordenadoras, né, coordenadores, eles assistam essa live, essa entrevista, porque ela, assim, ela é fundamental para a gente que está na área da educação. Eu costumo dizer que eu sou a pessoa da treta, né, porque, assim, se a gente tem algum aluno neurodivergente em sala de aula, a gente tem que trabalhar do jeito correto, porque inclusão do jeito que é feito em escola não é inclusão. A gente sabe muito bem como é que isso funciona. Mas vamos, como você disse, caminhamos a passo de formiguinha, né? Quem sabe no futuro, a batalha que a gente está tendo hoje, ela vai trazer aí um saldo bom no futuro. Eu queria agradecer a sua presença, dizer que foi muito bom tê-la aqui com a gente. Sinta-se à vontade para voltar quando você quiser, para falar um pouquinho mais. E vou deixar aí uns minutinhos para você fazer as suas considerações finais. Eu agradeço pela oportunidade de conversar com vocês, foi um prazer, muito bom poder realmente perceber, né, entrar em contato com pessoas interessadas em melhorar a sociedade, o conteúdo de vocês, o trabalho de vocês é incrível. E eu realmente, assim, o que eu acho interessante também a gente ressaltar, né, e assim, na verdade, reforçar, porque a gente, ao longo do vídeo, a gente foi falando sobre isso, que o conhecimento, a informação salva, né, salva vidas, salva realmente, assim, traz melhoria em diversos aspectos na qualidade de vida para todos os envolvidos, para empresas, para as pessoas, para as familiares, para profissionais de saúde, de educação, eu falo até questão de saúde pública, porque a partir do momento que você tem essa conscientização, você tem menos custos, né, realmente na saúde pública. A pessoa passa a compreender as suas características e busca menos alguns atendimentos que são até assim inadequados e desnecessários. Então, a gente precisa realmente valorizar mais profissionais que buscam transmitir essa informação de forma gratuita, como vocês fazem, né? A questão realmente de buscar o conhecimento e trazer, assim, também algumas... Eu falo que, assim, o conhecimento, quando a gente só joga o conhecimento, assim, é um pouco complicado, porque às vezes a pessoa tem um pouco de dificuldade também de compreender, porque ela não tem um determinado nível de instrução, e aqui vocês trazem de uma forma que a gente realmente passa até a discutir, né, de forma positiva, todos esses conceitos. Então, é importante essa reflexão, é muito importante. E um outro ponto também, coloco-me à disposição todos os profissionais de educação, de saúde, que quiserem também realmente, né, uma orientação em relação à acessibilidade, a forma de lidar com a criança, porque muitos, às vezes, não sabem nem o que perguntar. Esse é o ponto, né? Eu vejo que, às vezes, as pessoas entram em contato comigo e falam, poxa, eu tenho um aluno, ou então um paciente autista, o que eu faço? Ou então, muita gente assim também é sobrinho, filho, autista. Nossa, mas como que eu lido, né? E parece que é
um bicho de 7 cabeças. E, assim, somos seres humanos como outros quaisquer. O ponto é que realmente tem algumas diferenças. Eu falo que, assim, todo mundo que já aprendeu uma língua estrangeira é como se o autista, ele fala uma outra língua. Então, a gente tem um pouco de dificuldade de interagir, de socializar, mas com a adaptação de ambos os lados, se torna mais fácil, né? A gente percebe, por exemplo, você fala uma linguagem um pouco com menos figura de linguagem, um pouco mais direta, se torna mais fácil essa interação, essa socialização. E isso serve para todos os meios, né? Seja corporativo, ambiente de trabalho, na escola, e respeitar, porque cada pessoa sente e percebe o mundo de forma diferente. Então, compreender, tentar trabalhar a empatia e colocar em prática tudo isso. Bom, é isso. Então, muito obrigada mais uma vez e até Muito obrigada, Laís. A gente está à disposição. Tá? Valeu, Laís. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau. Tchau. Vamos fazer o take? Tá quase no final? Antes de finalizar, ela falou do Caim. Gente, eu era criança que eu não fui católica, minha mãe é testemunha de Jeová, e a gente estudava a Bíblia. E eu era essa criança que perguntava essas coisas também. Um dia a mulher da igreja foi em casa, porque eu estava fazendo perguntas assim para minha mãe que não cabia, mas com a criança de 14 anos que decide ler a Bíblia inteira, a Priscila, né? Aí eu comecei a achar umas coisas que eu queria entender como que funcionava, e comecei a fazer essas perguntas indiscretas, mas enfim, isso aqui vai para os pós-créditos depois, né, Adriana?